portugueses, monárquicos, republicanos, são alcunhas. O que somos é portugueses e é isso que devemos ser cada vez mais nesta altura. Na véspera do dia 1 de dezembro de 1640, algumas dezenas de portugueses corajosos reuniram-se para combinar os últimos pormenores da Revolução que iria devolver a liberdade a Portugal, ou caso falhassem, os mandariam para o degredo ou, mais provavelmente, para a decapitação. No momento presente, Portugal encontra-se sob dependência de credores e burocratas estrangeiros, devido à irresponsabilidade de governantes que endividaram o país, gastando o que tínhamos e não tínhamos em investimentos que não produziram riqueza, mas que permitiram ganhos a um número reduzido de privilegiados e lançaram muitos para o desemprego e para a pobreza. Muitos sofrem agora as angustiantes consequências de algumas políticas irresponsáveis ou desonestas que conduziram esta Terceira República a uma quase situação de falência fraudulenta. Já a Primeira República tinha terminado na mesma situação. A minha família e eu acompanhamos com muita preocupação as situações dramáticas de tantas famílias. Como tenho dito em muitas ocasiões, há quase mais de 100 anos que a família real foi afastada dos cargos que desempenhava em Portugal. E, contudo, fazemos o possível para dar o nosso contributo para minorar esta situação. Dirijo-me aos mais velhos, os mais indefesos, cujo esforço de uma vida se vê ameaçado pela injusta quebra dos seus rendimentos, aos desempregados, cujo salário era o único sustento das suas famílias, aos novos pobres, cujo número aumenta, arrastando consigo famílias inteiras, e aos jovens, cuja educação em que o país tanto investiu e que agora outras nações aproveitam por força da imigração. Que magnífico exemplo, no entanto, que tantos portugueses têm dado no campo da resistência à adversidade e da preocupação com os que precisam de apoio. Que seria de centenas de milhares de pessoas que, se não fossem ajudadas pelas organizações de caridade e dependessem somente do Estado. Não podemos ignorar também o imenso apreço que merecem os portugueses que têm demonstrado uma grande solidariedade perante a situação presente através de inúmeras outras associações. Infelizmente, o país não tem grande margem de manobra se prevalecer o bom senso. Dos responsáveis em qualquer quadrante político, espera-se que façam também um esforço para dialogarem de boa fé, superarem divergências, chegando a um consenso, com base numa ética do interesse nacional e do desinteresse pessoal e partidário que tão arredada tem estado no funcionamento da coisa pública. Acompanho em todo o país extraordinários exemplos de criatividade e eficácia no campo científico, no campo empresarial e nos trabalhadores por conta de outrem. Faço tensão de criar um prémio Príncipe da Beira para promover a criatividade científica portuguesa. No estrangeiro, somos particularmente apreciados, como tenho observado na Europa, na América, em países asiáticos, onde as minhas deslocações me têm conduzido para promover o interesse nacional. Tenho acompanhado também casos de solidariedade ativa que têm encontrado novas soluções muito interessantes. Por exemplo, conheço pessoas que apadrinham crianças de outras famílias, dando-lhes apoio e ajudando-os nas suas despesas correntes. A adoção de crianças é, de facto, um processo excessivamente difícil em Portugal, muito demorado, mas seria uma excelente solução para evitar algumas situações dramáticas.
Já há, aliás, um consenso nacional de que a nossa muito baixa taxa de natalidade compromete gravemente a sustentabilidade económica. Sem renovação de gerações, o Estado não conseguirá pagar as reformas de quem descontou para a segurança social. Mas, apesar disso, são poucos os que ousam falar de uma das causas deste problema, a nossa lei do aborto a pedido, que tem provocado um genocídio encorajado pelo Estado e pago pelos nossos impostos. Enquanto no ano de 2012 nasceram menos de 90 mil crianças, nos últimos 5 anos foram mortas legalmente mais de 100 mil crianças. Já é mais do que tempo de revermos esta lei aprovada por um referendo não vinculativo, após ter sido rejeitada por um referendo anterior. Tive este ano a grata oportunidade de revisitar Angola e verificar o notável desenvolvimento económico e social que tem acontecido após o fim da trágica Guerra Civil. Fiquei muito bem impressionado com o estado de espírito que encontrei entre governantes e, muito particularmente, entre as autoridades tradicionais, quando fui amavelmente convidado pelo governo da província do Cuando-Cubango. Espero poder vir colaborar mais intensamente com esse magnífico país. Tive também a felicidade de regressar a Timor-Leste e de trocar impressões com alguns dos seus governantes, em particular com o Sr. Presidente da República, General Taur Matanruac, cuja sabedoria política e humanismo muito me impressionaram. O mesmo posso dizer de outros governantes, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. José Luís Guterres, e outros. Tenho, aliás, encontrado em todos os países nossos irmãos da CPLP uma grande vontade em aprofundar os laços que nos unem, caminhando mesmo para a criação de uma União Lusófona. Creio que temos de aproveitar este momento histórico para avançar nesse sentido. A criação de uma comunidade lusíada, de uma União Lusófona, não iria pôr em causa a nossa pertença à União Europeia, como se pode verificar com a experiência histórica da Grã-Bretanha e da própria França. A União Europeia é, sobretudo, uma união de interesses económicos que têm que ser regulados por compromissos políticos. Na presente encruzilhada em que a Europa se encontra, tem que se dar mais atenção às pessoas do que aos bancos. Chegou a hora de nós, cidadãos, dizermos à Europa que esta não se pode fechar sobre si mesma, mas tem de olhar e estabelecer acordos com as nações de todos os continentes que prossigam os ideais europeus de humanismo e liberdade. Para esses ideais pan-europeus muito contribuiu o meu tio, o arquiduque Otão de Habsburgo, que foi deputado ao Parlamento Europeu. E no ano em que haverá eleições europeias, creio que temos, todos nós, cidadãos portugueses, a obrigação de dar à Europa um exemplo de dignidade nacional. A comunidade dos países de língua portuguesa é ainda e, sobretudo, uma união de afetos, mas deveria evoluir no sentido político e económico, como têm defendido vários dirigentes, particularmente o Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, o Presidente da República de Cabo Verde, vários dirigentes brasileiros e numerosos pensadores políticos dos vários países. Curiosamente, também há regiões autónomas que gostariam de aderir à CPLP, muito especialmente os nossos irmãos da Galiza, Macau, Goa e alguns outros países onde a língua portuguesa não é predominante, mas onde já é ensinada. A propósito do ensino, quero lembrar, na base dos problemas portugueses,
está em grande parte o nosso sistema educativo. Como disse há tempos um primeiro-ministro de Singapura, queixam-se de que o ensino fica caro, mas façam as custas ao custo da ignorância. E, contudo, o problema do ensino português não é, sobretudo, a falta de dinheiro, mas são os programas. Quando o método de ensino se baseia em memorizar fórmulas e conceitos, em vez de ensinar o raciocínio e desenvolver as capacidades intelectuais dos alunos, não nos podemos admirar com o dramático declínio do nível cultural da sociedade e com as opções incoerentes que tomam muitas vezes as novas gerações de políticos. Sei que estamos a terminar um difícil ano. Foi um ano em que as famílias empobreceram, em que as empresas atravessaram dificuldades e em que o Estado cortou nas pensões e vencimentos dos funcionários públicos, mas não diminuiu suficientemente os custos da própria máquina estatal nem dos recursos que esta exige. Sempre me surpreendeu negativamente o facto de que nos concursos públicos não sejam desenhados no sentido de favorecerem a compra dos produtos fabricados em Portugal. Mas creio e quero que o ano que se avizinhe seja um ano de esperança, um ano de renovada afirmação dos valores que a família real procura seguir. Valores de solidariedade, valores de honestidade, valores de integridade e nobreza de caráter, valores de liberdade contra os opressores das nossas vidas e dos nossos bens, valores que foram erguidos bem alto em 1640 e que hoje gritam por uma nova aclamação. Viva Portugal!